Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Que a bênção de Deus repouse sobre cada um que aqui está presente, que você possa receber do Senhor a sua presença e a sua bondade nesta noite. E se você não está muito tranquilo, eu quero dizer para você que você poderia estar nesse momento substituindo o pastor presidente no culto de doutrina, um pastor olhando para você, viu? Então, se você não está tranquilo, eu me uno a você. Os irmãos saíram de casa para ouvir o pastor Antônio José. Ore por mim, viu? Para Jesus ter misericórdia de mim. Amém, queridos? Vamos à palavra de Deus, vamos dar uma lida novamente no texto. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra a nós. Esse texto ele é muito precioso. Nós temos aqui um momento em que Deus devolve à sociedade um homem que coopera com esta sociedade. Marcos, capítulo de número 5. Aqueles que chegaram a posteriori. O texto da palavra diz assim: E chegaram do outro lado do mar, província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, diz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia o mestre: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe o Senhor: Qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião, porque são muitos. Versículo 17, a Escritura diz assim: Começaram a rogar-lhe, estes são os moradores de Gadara, começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando Jesus no barco, rogaram-lhe que fora, versículo 17, versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Jesus não estaria adequado para seguir a regra dos design de igreja, das pessoas que pensam missão no mundo contemporâneo. Quando alguém elabora uma ideia de missão no mundo contemporâneo, ele logo pensa na perspectiva de que é preciso atentar para os grandes polos, para os espaços de grande aglomeração, os lugares onde existe potência, onde existe um grande número de pessoas. Só que a forma como o mestre nos inspira nesse texto, nos faz refletir sobre a sua capacidade de fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Porque nós estamos diante de um texto em que Jesus passa o dia inteiro ministrando a palavra. Já cansado no crepúsculo da tarde, ele olha para os seus discípulos e ele os convida para passar a outra margem do lago de Genezaré. Neste intercurso, a Escritura conta-nos que uma tempestade se soergueu
De sorte que os discípulos que eram acostumados às tempestades daquele lago, ficaram com temor, temendo a própria morte. Um deles se aproxima do mestre, e já foi celebrado em cântico nesta noite, e diz: mestre, tu não te importa que pereçamos? O mar revolto, Jesus desperta, ordena sobre os ventos e mares, e a Escritura conta-nos que a quietude chegou naquele lugar. Tempos depois ele para em uma cidade esta considerada uma cidade reprovada pelos judeus. Gadara não era uma cidade interessante do ponto de vista religioso, numa perspectiva judaica. Esta era uma cidade que você deveria evitar colocar a planta do seu pé. Então Jesus vai para uma cidade rejeitada, considerada impura. Jesus enfrenta todos os percalços de uma tempestade. A impressão que temos é que há, para receber o mestre, uma recepção notória. Porque é muito esforço. Depois de um dia de trabalho, o mestre estava cansado. Diz a Bíblia que ele dormia sobre uma almofada. Mas ele enfrenta a tempestade de um lago. Ele ultrapassa quilômetros. E não há uma recepção no outro lugar. Quando ele chega no destino, o que ele encontra, conta-nos a Escritura que é um homem possesso. No estado mais deplorável, mergulhado na ambiência mais danosa que um ser humano pode estar. Quando emprestamos os nossos ouvidos para perceber e dar atenção à voz da serpente, nós chamamos isso de tentação. Quando entregamos as nossas emoções e os nossos desejos e sentimentos à serpente, nós chamamos isso de opressão. Quando perdemos a capacidade de entregar as coisas, porque perdemos o domínio de si mesmo, nós chamamos isso de possessão. E aquele homem estava possesso. Ora, mas que sentido tem atravessar com uma embarcação em meio a uma tempestade, depois de um dia cansado de trabalho, por causa de uma pessoa? Uma pessoa que gritava à família, aos próximos, à sociedade, e não encontrava uma escuta cuidadosa. Diz a Escritura que ele clamava entre pedras e sepulcros. O problema é que pedra é inanimado. E no sepulcro habita um morto que também não pode escutar. Mas enquanto as pedras não possuem resposta, e os mortos já não podem fazer nada, do outro lado da margem, um que está entre nós, ouviu. Mas não tem sentido, Senhor. Vamos para Éfeso, tem mais gente. Vamos para Corinto, tem mais gente. Do ponto de vista missional, não tem sentido. Deixa as 99 lá. Tem um. E quando Jesus olhou para aquele homem, a visão do mestre é sempre a visão ampliada. Ele percebeu toda a potência na vida daquele homem. E diz a Escritura que Jesus estacionou o barco. Estaciona é uma maravilha, né? Quando ele para o barco, a Escritura nos diz que aquele homem que possuía 6.000 demônios, uma legião, era uma arma de guerra romana com 6.000 soldados. E quando Jesus pergunta sobre o seu nome, ele diz que o seu nome era Legião, porque eram muitos demônios.
Então você consegue pensar no quanto Satanás investiu para destruir a vida deste homem. 6.000 demônios investidos. E a Escritura nos diz que quando Jesus aporta, a primeira coisa que os demônios fazem é adorar. Irmãos, isso é coisa de pregador evangelista, né, pastor? Mas eu fico imaginando um demônio conversando com outro. E dizendo assim, tu vai adorar? Não, não vou não, porque eu era anjo e fui reduzido a demônio. Tudo bem que a gente era anjo e foi reduzido a demônio. Mas ele era Senhor lá e continua sendo Senhor aqui. E continua sendo Senhor, inclusive, de toda coisa criada. É melhor a gente adorar porque Ele é o Senhor. E a Escritura conta que os demônios adoraram o Mestre. E fizeram um pedido ao Senhor. E o pedido foi... Primeiro eles indagaram, né? Vieste nos atormentar... Porque Jesus é assim, Ele é o libertador dos homens e o atormentador dos demônios. E a Escritura diz que eles pediram, mestre, para o Senhor permitir que eles entrassem numa manada de porcos. 2.000 porcos. Jesus autorizou. Jesus autorizou. E sabe por que Jesus autorizou? Porque conta a Escritura que aqueles demônios saíram com tamanha força e assumiram o corpo daqueles 2.000 porcos. Os porcos se precipitaram no despenhadeiro e a Escritura conta que eles morreram no mar. É desesperador. Você consegue pensar em todo esse evento? Jesus desejava deixar registrado na história alguns importantes ensinamentos. O primeiro deles é que este demônio que ora habita um homem e ora deseja habitar um porco, nos deixa claro o valor que o ser humano tem para o inimigo de nossas almas. Para o inimigo de nossas almas, um ser humano não é diferente de um animal que não possui racionalidade. O propósito dele é lançar na lama, assim como ele faz com um porco, quando está, de alguma forma, liberado para ter acesso a esse porco. Assim como o porco caminha para a morte, ele desejava fazer isto com aquele homem. E o segundo propósito é ensinar, e nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo dias bem difíceis da negação da espiritualidade, é ensinar que aquele problema daquele homem não era um surto psicótico. É, irmão? Hoje a gente está desespiritualizando todas as coisas. Às vezes tem possessão diabólica. E a gente apresenta uma solução científica. Ninguém expulsa a esquizofrenia. E se fosse esquizofrenia não entraria em porcos. O que Jesus está tentando deixar registrado na nossa memória é que existe um reino das trevas que está investindo alto. E vai demorar o tempo que for necessário, mas ele fará todos os investimentos para destruir a minha e a sua vida. Com paciência, ele faz esse investimento. E nós não estamos falando de questões psicossomáticas, de afetamentos psicológicos, de um homem que surtou porque enfrentou problemas. Não, irmãos. Nós estamos falando de um problema de ordem espiritual. Nós estamos falando de cadeias e prisões e tentáculos do inferno que aprisionavam a vida de um homem que carregava a imagem e semelhança de Deus. E sabe o que foi que
A sociedade fez por ele, a sociedade o prendeu. Ele já estava preso por Satanás. A resposta da sociedade foi trancá-lo em grilhões. Ele já estava em estado de abandono. A resposta da sociedade foi desprezá-lo em solidão. Ele já não possuía nenhuma escuta ativa. Ninguém suportava estar perto dele. E aqueles que poderiam se aproximar não tinham interesse algum de assim fazê-lo. Mas a Escritura mais uma vez nos diz, eu quero relembrar os irmãos, que depois de um dia cansado, dormindo um pouco, enfrentando uma tempestade, cruzando o lago de Genezaré, Jesus aporta em Gadara. E Jesus vê naquele homem o que ninguém foi capaz de ver. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus diz, não, ele não precisa de cadeias. Ele já tem cadeias demais. Ele não precisa de mais grilhões. Ele já está preso. Ele não precisa de solidão e de desprezo. Ele precisa de vida. Ele precisa de graça. Ele precisa de oportunidade. Ele precisa de presença. Ele precisa de autoridade. Ele precisa de vida. Seja bendito o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a Escritura nos conta que somente a presença de Jesus gera uma cadeia de resultados extraordinários. Os grilhões começam a ser desfeitos, mas não são os grilhões presos ao seu corpo. Os grilhões que agora são desfeitos são os grilhões de alma. E este homem começa a perceber uma das maiores belezas de se aproximar do Mestre Jesus. Ele se sente gente, ele se sente cuidado, ele se sente amado, ele se sente abençoado. E a presença do Mestre Jesus começa a mudar as coisas na história desse homem. E diz a Escritura que Jesus livra este homem, liberta este homem. Você pode fazer uma análise de proporções e dizer, eu não passei por isso. O meu ato de libertação não chega nem perto do que este homem enfrentou, mas não há nenhum de nós que estejamos nesse recinto, que não tenhamos vivenciado a experiência da libertação de Deus sobre nossas vidas. Foi o seu olhar, foi o seu cuidado, foi a sua bondade, foi a sua misericórdia, foi o estender de suas mãos, foi a sua autoridade quem nos deu o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui hoje, celebrantes para bendizer o seu nome, que é santo, poderoso e digno de toda honra e de toda glória. Como ele fez não importa, o que importa é que ele fez, porque Deus faz como quer, irmãos. Amém? Pedro estava preso. Aí Jesus escalou um anjo. Aí o anjo disse assim, como é que eu faço? Eu despedaço as portas da prisão? Não, você vai em silêncio. E as portas, eu já abri. E os guardas da prisão, já dei calmante. Você pega na mão do Pedro e você sai em silêncio. Porque eu vou dar liberdade a Pedro no silêncio. Aí o anjo sai caminhando com Pedro. A Escritura diz que os irmãos estavam orando. Jesus solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro. Os irmãos orando, quando de repente alguém bate na porta. Uma jovem foi atender, quando olhou que viu que era Pedro, ficou assustada e fechou a porta. Não é possível que Jesus tenha respondido tão rapidamente. Aí perguntaram quem é, ele disse, não, deve ser um anjo dele. Olha aí, irmãos, um costume caldeu, a ideia do anjo da guarda. Era o Pedro, liberto no silêncio. Aí Paulo e Silas estavam na prisão, meia-noite. Como é que está aí as mãos, Paulo? Aprisionadas, e os pés também, no tronco. Tem alguma coisa livre? A voz. Então vamos usar, né? Aí o Paulo canta, o Silas
ajuda no refrão, seja bendito o nome de Jesus. E eles começam a cantar, aí o anjo foi chegando assim perto, e agora, Senhor, no silêncio, ele disse, não, vai ser diferente. Esse aqui eu vou libertar de outro jeito. Você vai descer até as placas tectônicas e você vai promover um terremoto localizado. A proporção tem que ser a proporção X na escala, porque senão vai derrubar o templo e é só para abrir porta. Aleluia! Quem acredita no Deus que liberta? Quem acredita que no Deus que liberta ao seu modo, porque é livre, é poderoso, é majestoso. Seja bendito o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não, Pedro não estava preso, o Paulo e o Silas não estavam presos, eles estavam livres, colocados em prisão humana, mas livres em Deus. Preso estava esse homem. Você tem tanta certeza disso? Tenho, irmãos. Porque depois de alguns anos, o Paulo está preso numa prisão marmetina. Aí eu fico imaginando o anjo chegando e dizendo assim, vai ser no silêncio ou no barulho? Aí Jesus olha para ele e diz, não, deixa ele lá. Tem muita coisa para ele escrever. E se ele ficar fazendo muita viagem missionária, não vai dar tempo. A igreja Assembleia de Deus, Tempo Central lá em Fortaleza, vai precisar ler as cartas dele. Deixa ele preso na prisão marmetina, a alma dele está livre. Ele já foi liberto, ele já foi comprado, ele já foi comprado. Seja bendito o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí Paulo, de uma prisão, escreve a carta de Filipenses, a carta da felicidade. Aí dessa prisão ele escreve aconselhando a igreja de Filipenses, dizendo o seguinte, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Olha só, irmão. O Paulo parece que não tem carência, né? O escritor parece que está vivendo uma situação de extremo abastecimento. Não, irmãos, ele está numa prisão marmetina, respirando problemas e dificuldades constantemente, mas a sua alma está celebrante, a sua vida vive a liberdade de Deus. Ele conhece o Mestre Jesus, ele não está sozinho, ele se sente amado, amparado, cuidado. Se você já foi amado e se sente amparado e amparada nessa noite, tens razões para celebrar e bendizer o Mestre nesse lugar. Aleluia, só os libertos, levanta assim a mão para o céu e bendiz o nome de Jesus. Porque boa é a sua palavra, a palavra que liberta. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, a nossa alma escapou. Escapou, irmãos. O laço foi quebrado. Agora a gente pode voar. Seja bendito o nome de Jesus. Aleluia! Livres, livres para celebrar o Senhor. Livres da angústia, livres do medo, livres do ódio. Livres do desejo de fazer aquilo que a carne deseja, livres de dizer sim àquilo que é pecaminoso, livres, livres, livres para a glória do nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos chamou. E é compreendendo esse texto sagrado e percebendo a sua beleza que nós caminharemos. Porque diz-nos a Bíblia que Jesus liberta esse homem na dimensão da espiritualidade. A Escritura conta que os 6.000 demônios o deixaram e agora ele está calmo. Quando os moradores de Gadara chegaram no local, Jesus estava manso. E aquele homem mais manso que o manso. Jesus continuava humilde, aquele homem mais humilde que o humilde, porque ele acabara de receber a vida e a presença do humilde. Seu coração tranquilo, cheio de Deus. Então Jesus não apenas liberta na dimensão da espiritualidade, Jesus devolve dignidade a este homem. Porque tudo que aquela cidade ofereceu a este homem foi grilhões. O visitante que chega
chamado Jesus Cristo de Nazaré, carregava uma palavra de liberdade. E sabe onde eu gostaria de chegar nessa ministração? É que a libertação de Deus não tem como propósito afetar apenas a dimensão da espiritualidade. Todo homem e mulher carrega a marca de ser biopsíquico, sócio e espiritual. E em todas essas instâncias, nós precisamos de restauração, de vida nova. Nós precisamos de um decretar de Deus, de uma libertação de Deus em todas as instâncias. Então Jesus devolve a este homem, na dimensão da espiritualidade, a possibilidade de tomar decisões. Entrega a este homem a capacidade e a liberdade de escolher. Porque não existe nada mais belo do que a liberdade que Deus nos dá. Só que nós não somos livres para fazer o que a gente quer, a gente é livre para fazer o que agrada a Ele. E Jesus devolve essa liberdade a este homem e diz: agora você tem liberdade, vai. Né? Só que você é livre, mas não é livre para fazer o que você quer, porque ele queria ir com Jesus. A Bíblia diz que o que fora liberto desejou ir com o mestre. Ele disse: não, você está livre, mas você não está livre para fazer o que você quer. Você está livre para fazer o que eu quero. Aí Jesus olhou para aquele homem e disse: vai para a tua casa. Você está livre, filho. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que você tem um lugar para chamar de seu. Se você tem uma casa, pastor, não é minha, mas se você tem um lugar para chamar de seu, se você tem um lugar para retornar depois deste culto, isso é liberdade, irmãos. Do ponto de vista social, isso é liberdade. Isso é um privilégio. Foi Deus quem fez isso por nós. Glorifiquemos, pois, a Deus por toda a providência de Deus sobre nossa vida. Glorifiquemos a Deus porque temos um lugar para retornar quando concluir este culto. Celebremos ao Senhor por isso, a liberdade de Deus, a bondade de Deus. Porque se não for o Senhor sobre nossas vidas, nós sequer estaríamos nesse lugar. Mas o Senhor escreveu a nossa história e continua escrevendo e nos dando oportunidades de bendizê-lo por tudo que Ele é em nós. Seja bendito o nome do Senhor. Aí Jesus olha para aquele homem e diz: vai para a tua casa. Lembre-se que você tem um lugar para chamar de seu. Mas eu quero que você não vá apenas para o espaço físico da casa. Eu espero que você compreenda que agora liberto, você precisa ir para os seus. Senhor Jesus, eu queria te seguir. Aí Jesus disse: muito bem, você quer me seguir? Então vai para os seus. Você quer saber como é que você me segue? Primeiro você tem que ir para os seus. Você tem uma esposa para chamar de sua e você tem filhos para chamar de seus. E se você pensa que pode falar do Cristo sem primeiro falar os seus, não recebe carteirinha de missionário. Para receber a carteirinha de missionário, primeiro tem que ser aprovado pelos seus. Se eu não for uma bênção na vida da Cíntia, do Arthur e da Milena, eu serei uma maldição em qualquer outro lugar que eu chegar. Só é possível ser uma bênção em Cristo em qualquer lugar do universo, se formos bênção para os nossos. Irmãos, pregar fora é fácil demais. Tem pregador que prepara uma mensagem e prega 350 vezes a mesma mensagem. Eu quero ver é você chegar lá na casa e conversar com o filho. E o filho dizer assim: meu pai é um homem de Deus. Chegar para a filha e dizer: minha filha, você já viu alguma vez eu brigando com a sua mãe? Não, não tenho memória disso. De vê-los brigando, discutindo. Vejo harmonia na casa. Você sabe que a liberdade, irmãos, liberdade é você saber que
Deus nos deu autoridade para pastorear a nossa casa. E naquela ambiência, nós receberemos a autorização para proclamar o Evangelho. Quem autoriza o esposo é a esposa, quem autoriza a esposa é o marido. E os filhos estão observantes, porque serão os próximos proclamadores. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: vai para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas te fez o Senhor. Vai para os teus e fala da beleza do reino de Deus, da alegria do reino de Deus, da bondade do reino de Deus. Você consegue pensar no sofrimento dessa família? Quantas foram as vezes que aquele homem foi violento com a esposa? Quantos foram os golpes desferidos na vida daquelas crianças? E agora ele está retornando para casa. Pensa um pouco nisso, irmãos. Pensa que é possível que no retorno para casa alguém tenha gritado a um dos filhos: seu pai está voltando. Ora, e se o pai está voltando, o terror está voltando. A violência está voltando. E estão eles presos em casa. E aquela mesma porta que possivelmente ele já derrubara tantas vezes. A mãe em aflição, na busca de proteger os filhos mais uma vez. É sobre isso que esse texto está conversando conosco. É sobre essa liberdade que esse texto está falando conosco. Porque não é apenas um homem que está entre os sepulcros clamando às pedras e aos mortos. É uma mulher que não carrega a dignidade de dizer: o meu marido é um bom homem, é alguém que serve à sociedade. É um filho que sofre na roda de amigos, porque criança não perdoa. E a outra criança acaba recebendo o apelido de o filho do endemoniado. Isso vai criando marcas, estruturando aprisionamentos emocionais na vida desta criança. Por causa da decisão incoerente do pai, os filhos são marcados. Mas esse homem volta para casa agora. Eu não sei se você lembra, mas eles estão presos, na minha conjectura. Pastor, isso está na Bíblia? Não está, irmãos. Mas se a gente tira a possibilidade poética, como a gente pode pensar no belo, se Deus nos deu a capacidade de pensar? Irmão, se a gente fechar os olhos aqui, a gente pode imaginar os céus. E aí ela esperando que a porta mais uma vez fosse posta ao chão. Ele bateu na porta com gentileza. O Evangelho faz isso ou não faz, irmãos? Então não estou contando a história deste homem, mas eu estou contando tantas histórias, e algumas delas aqui estão. É sobre a minha história, é sobre a sua história. É sobre o violento que foi transformado, é sobre o adúltero que agora está olhando para a esposa e bendizendo a Deus por toda a dádiva que Deus lhe deu. É sobre o viciado que foi liberto para a glória do nome de Jesus. É sobre isso que esse texto está falando. E com gentileza ele bate na porta e ele diz: minha filha, abra a porta. E ela já não mais lembrava dessa expressão, minha filha, porque há muito tempo não ouvira ele dizer isso. E ela diz: mas o que houve? E ele diz: olha, porque eu me encontrei com Jesus. Ele entrou na minha vida, eu quero que ele entre na minha casa. Abre a porta que eu quero que ele reine em cada compartimento da minha casa. Eu quero que ele exerça senhorio sobre a vida e o futuro dos nossos filhos. Abre a porta, porque eu quero ser instrumento de paz, de bênção e de correção, porque a graça de Deus me alcançou. Seja bendito o nome de Jesus. Quem acredita na autoridade, no poder da presença do Mestre Jesus, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Tudo que há em nós deve bendizer ao Senhor, porque o seu livramento foi pleno, foi completo e afetou todas as dinâmicas da nossa vida. Sabe, queridos, há uma última ordem de Jesus. E a ordem de Jesus é que ele anunciasse em casa. Mas você lembra que ele queria seguir Jesus? O desejo dele era seguir o Mestre. Quando a gente continua lendo o texto, a Escritura diz que depois que ele foi em casa, e depois que ele levou Jesus até a sua própria casa, conta-nos a Bíblia que ele saiu e evangelizou toda Decápolis. Você sabe o que é Decápolis? 10 cidades gregas. Não, mas está sem sentido essa lógica missional. Enviar o pastor, depois de dias cansados na cidade, para tomar uma embarcação, enfrentar uma tempestade, para salvar um homem. Aí o bom pastor diria: eu estou pensando em Decápolis. Você está vendo um homem aprisionado e sem possibilidades. Eu estou vendo o potencial de milagres e de graça. Eu estou vendo Decápolis. Quem acredita que você foi percebido por Deus lá no Calvário? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você foi percebido por Deus no Calvário. Nós já estávamos na intenção do Pai quando aquela mordida foi ouvida no jardim. Na intenção do Pai, essa igreja já estava presente. Seja bendito o nome do Cordeiro de Deus. Então, se a gente busca lógica, raciocínio e coerência para explicar as formas de libertação do Senhor, nós vamos nos perder. Se a gente compreende que Ele é Senhor de todas as coisas, do tempo e do espaço, nós teremos vida e vida abundante. E aí eu imagino Ele chegando, irmãos, e dizendo para Pedro: Pedro, vamos voltar porque Gadara já provou que os porcos são mais importantes que o Evangelho. Eles expulsaram Jesus por causa dos porcos. Jesus volta para a embarcação. Mas Jesus deixa um homem liberto. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha discipulado, ele não tinha pastor, mas ele tinha libertação. Ele tinha libertação. Pastor, eu tenho libertação. Não, você não tem só libertação, não. Você tem libertação, você tem Bíblia, você tem pastor, você tem culto de doutrina, você tem culto de domingo, você tem círculo de oração. Irmão, a gente tem tanta coisa. Ele evangelizou 10 cidades. Qual é o nosso raio de atuação? O nosso oikos. Quantas são as pessoas invadidas pela beleza do Evangelho por meio do nosso dom criativo e da nossa capacidade de fala? É sobre isso que o Espírito de Deus está nos indagando nesta noite. Somos livres, mas somos livres para. Existe um plano, um propósito. Quando Deus nos libertou, Ele estava pensando em Decápolis. Quando Deus nos libertou, Ele estava pensando em Decápolis. Quando Deus te libertou, já havia nele um plano estabelecido para a sua história, para a sua vida. E tem muita gente que vai ser abençoada por meio da sua história. Não, ele agora não é mais cidadão de Gadara apenas. Ele agora é cidadão dos céus. Ele não anda mais desvestido entre os sepulcros. Ele agora carrega as vestes de justiça. Perdoado, bendito seja o nome de Jesus. Ele já não clama mais aos mortos, agora ele tem acesso ao Senhor da vida. Ele já não é mais mensageiro de morte. Agora, ele é portador de uma mensagem de libertação. O aprisionado agora está livre.
E se a gente pode resumir o Evangelho deve ser resumido nessa perspectiva. Cristo me libertou. E com autoridade eu posso falar do seu amor. Porque outrora preso, mas agora livre, para dizer que Ele é o único Senhor da minha vida. Aos livres nesta noite, que esta palavra possa conduzir-nos a uma profunda reflexão. Não somos livres para celebrar apenas. Somos livres porque tem uma Decápolis esperando que nós façamos alguma coisa por ela. Que a bênção de Deus repouse sobre toda a igreja.